Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro trabalhando nas montanhas do Japão. Eu sou Anísio Moura e eu vou te ensinar uma nova profissão aqui no Japão e a trabalhar 8 horas por dia fora das fábricas. Olha, hoje eu vou continuar a te falar como eu cheguei aonde eu estou, com sucesso no trabalho, segurança, sabe? Ganhando muito bem. Eu vou continuar falando para você a minha história. Vai ser a parte 2, porque a parte 1 eu já fiz. Eu já coloquei para vocês, eu já abri meu coração, sabe? Eu contei a minha história. Estou contando a minha história para vocês. É algo muito pessoal, sabe? É algo muito meu. É a minha trajetória do Brasil para o Japão. Como eu fiz, o que eu fiz, de que forma que eu fiz. Se você não assistiu a primeira parte da minha história, onde eu conto, sabe, que, entre outras coisas, que eu e a minha esposa, nós comíamos, nós jantávamos, almoçávamos, sentados ao chão e tomando refrigerante quando tinha, em copos improvisados de garrafa PET, sabe? Eu cortava as garrafas PET e fazia uns copos. Se você não assistiu, dá uma paradinha nesse vídeo aqui e você vai e procura no YouTube, no Facebook, no Insta, a primeira parte da minha história, tá bom? Porque essa é a segunda parte. E aqui, para mim vai ficar mais fácil hoje falar da segunda parte, porque tem episódios muito divertidos, coisas assim hilárias, na verdade, que aconteceram comigo, na cidade de Iguaíra, aquela cidade linda, né? Que eu acho que vocês vão gostar muito de saber, porque tudo isso eu faço com o intuito de levar você a ter o sucesso que eu tenho hoje, tá bom? Mas vamos lá, eu vou te contar a segunda parte da minha história. Eu estava em Guaíra, como eu falei para vocês na primeira parte, eu eu estava trabalhando de pedreiro, de servente, de pintor, de eletricista, o que tinha. Mas nesse momento, eu tinha conseguido um trabalho na usina de Guaíra, né? Guaíra é uma cidade muito pitoresca, muito bonita, onde tem, né, tem rodeios, né? Barretos do lado ali, 33 quilômetros de Guaíra, né? Onde tem um rodeio maior ainda, né? Ele é conhecido mundialmente, né? Na verdade, tem pessoas assim do mundo inteiro que vão para lá, né? Para assistir os rodeios e tal, é muito bonito. E eu estava, né? Já trabalhando numa canavieira, né? Porque em Guaíra, como eu falei, tem várias indústrias canavieiras, né? E eu estava, eu não, tem que eu lembro, tem a Mandu, bom, tem a Mandu, a Guaíra, tem umas outras lá que eu não lembro mais o nome, sabe? Faz algum tempo, né? Eu estava na açucareira Guaíra, que é uma das maiores lá, né? E só que um pouquinho antes disso, eu estava trabalhando de motorista de caminhão, né? Na Não era não era era pela Mandu que eu estava trabalhando, né? Não pela Guaíra. E eu não estava ainda com carteira fichada, né? Na Guaíra. Mas eu estava aprendendo o ofício, né? Eu estava lá, eu era motorista nesse momento. Eu não sou motorista profissional, né? Mas, como eu já te falei, se você tem que alimentar a sua família, você tem que fazer muitas coisas, né? Porque, olha, eu acho que, ao meu ver, tem que ser assim, sabe? O homem, tanto o homem quanto a mulher, nós devemos, assim, aprender vários ofícios para
facilitar a nossa vida, né? Então, eu tava motorista, eu tava dirigindo um baita de um caminhãozão, sabe? Era um Mercedes, é, 26, 28, a nomenclatura, não me lembro bem, eu sei que era 26 alguma coisa. Era um Axor, é isso mesmo, um Axor. 26, 28, acho. Era um baita de um caminhão, ar-condicionado, bem confortável mesmo. Para dirigir, pasmem, dentro do canavial. Sabe, terrão batido, né? Onde tira as canas, né? Onde tira as canas, eles chamam de talhão, né? É um terreno de, eu acho que é 100 por 100, sabe? É uma coisa assim de 1000 metros, né? E eles têm a cana ali, né? E eles pegam e com a máquina, né? Tem uma máquina que, vamos supor, ela vai colher as canas. Ela entra, ela tem uma frente parecendo uma colheitadeira. Ela entra, ela vai colhendo as canas, aí tem um elevador em cima da máquina que vai jogar dentro do meu caminhão. Meu caminhão tem dois transbordos, tem dois caixotão, caixote 1, caixote 2. Esse elevador, a máquina vai indo aqui, eu vou andando com o meu caminhão no lado da máquina, né? Aí quando esse elevador, a máquina colheu a cana, ela picou tudo desse tamanhozinho assim, ó, né? Não maior que isso. E aí a cana sobe para o elevador e cai dentro do meu transbordo, dentro dos caixotão, do primeiro caixote. Encheu o primeiro caixote, o motorista ou a motorista, que tem mulheres também que operam lá, buzina 2 vezes, aí você avança o caminhão para frente até chegar no ponto do segundo caixote. Aí ela buzina de novo, você para ali e vai acompanhando a máquina, sabe? E não é um terreno assim bacana, sabe? É um terreno assim, sabe? Então a máquina vai indo e você vai indo lá. Tem hora que dá para você passar a mão no mato assim, sabe? Porque você vai assim, dirigindo, né? E dá para passar a mão no mato. É algo assim bem inusitado para mim no caso, porque eu sou de São Paulo, né? Guarulhos, e eu estava em Guaíra, morando lá, né? Por vários motivos, né? E adorei aquela cidade. E, rapaz, eu trabalhava à noite, olha só isso, num caminhão, né? Eu estava trabalhando à noite e para mim era difícil identificar. Olha, à noite, para você dirigir, já é bem difícil você identificar o local sem uma sinalização adequada. No meio do mato, do mato assim, canavial, né? É uma fazendona que tem árvores, né? Tem um monte de mato e tal, e tem só o canavial ali no meio e tal, e vai em vários pontos, né? E tem rio, sabe, tem bicho lá andando, e os caras chegavam para mim e falavam, ó, eles me chamavam de japonês, né? Porque eles sabiam que eu já tinha estado no Japão, né? Aí, ó, japonês, você pega e faz o seguinte, ó, para chegar até o próximo canavial que eu teria que, né, entrar embaixo da máquina lá e para pegar, né? Eles pegavam e falavam, ó, você vai aqui, ó, a vida toda. A hora que chegar um pé de manga não, um pé de jaca, você vira à direita. Aí, à direita vai ter um riacho. Você não vai em frente não, você pega e entra à sua esquerda. E, rapaz, aquilo me dá um nó na cabeça, porque no meio, você liga o farol do carro, mas do caminhão, mesmo assim você não enxerga, assim, não tem aquela, né? Você não dá para você se localizar legal, né? E vira e mexe eu errava o caminho, e eles tiravam uma onda, né? Paulista mesmo, não sei o que, tá. Mas tudo bem. Até aí tá tudo certo, né? Passou uma temporada, e aí acabou a colheita de cana, e aí eu fiquei desempregado novamente. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Vou ter que voltar, fazer o que eu fazia, né? Caçar o que tem que fazer aí e trabalhar.
Mas eu já sabia das usinas de cana. Eu falei, opa, é uma possibilidade. E o meu cunhado, na época, né, ele trabalhava na usina Guaíra. E aí eu mostrei umas fotos para ele, do tempo que eu jateava navio aqui. Porque eu fiquei sabendo que lá eles jateavam os implementos agrícolas, né? Que vai corroendo e tem que pintar, né, aquelas coisas, né? Aí eu tinha um álbum, né? Eu tenho ainda um álbum cheio de fotos que eu tirava dentro do navio lá, que eu pintava, que eu jateava, que eu, né? Aí ele levou lá pro responsável lá e o cara me chamou, depois de algum tempo, né? Me chamou para fazer um teste. Aí, o legal é que, para você ver como o nosso país está, sabe, está na vanguarda. Nessa usina, tinha um galpão para fazer o jateamento, que eles usavam o mesmo implemento, o mesmo jateamento que eu usei aqui no Japão, que era com granela de ferro. Aí eu peguei, só que assim, o sistema, né, é um pouco diferente, né, o sistema de acionar e tal, mas nada que dificultou o meu teste lá. Eles me deram lá um monte de implementos, né? Tipo uma pá carregadeira, uns negócios lá. Pô, você pode jatear aí? Aliás, uma pessoa quem supervisionou o meu teste lá, uma pessoa fantástica, sabe? Eu vim a trabalhar com ele depois, durante anos. Aí eu fiz o teste lá e eu jateava navio aqui, né? Os blocos, né? Uma coisa imensa, sabe? Ficava 2 horas lá dentro, lá jateando, né? Aquilo ali, eu acho que se eu demorei muito, demorei meia hora, né? Para poder fazer bem legalzinho, né? Aí depois eu jateei, bati ar, levei lá para fora, né? Com a empilhadeira e tal. E dei o prima, a primeira mão, sabe? Dei uma segunda mão de prima, aí pintei bonitinho lá e passei no teste. Aí tô lá dentro da usina, aí as coisas melhoraram, pessoal. Melhoraram muito. Eu estava classificado como jateador A, né? E o meu supervisor era jateador A. Ele já estava no top, né? Ele já estava, né? Bem mais graduado. Mas enfim, eu já estava ganhando 2.800, 2.700, um negócio assim. Eu sei que era mais de 2.000, era 2.800, se não me engano. Pô, isso há quantos anos atrás, meu Deus? Isso em 2007. Era uma grana, hein? Era, sabe, um salário bom, né? E eu tinha a possibilidade de crescer. Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: melhorou muito a minha vida. Mas eu não deixei os meus objetivos, né? O meu foco mudar. Eu continuei firme, eu e a esposa, com a determinação de voltar para o Japão, sabe? Eu podia, nesse momento, pegar e, não, pô, eu não tinha um carro, eu não tinha uma bicicleta. Eu vou contar uma história da bicicleta para vocês, que vocês vão entender. Quando eu falo, eu não tinha nenhuma bicicleta, que não tinha mesmo. Mas com esse salário que eu estava ganhando, eu poderia comprar uma moto, né? Um carro, né? E ficar pagando em trocentas vezes lá e tá tudo certo, né? Não andava a pé. Mas também sabe que carro, moto, isso aí, ele não é um ativo, ele é um passivo na sua vida, né? Ele vai tirar dinheiro do seu bolso. Então eu não quero isso pra mim, no momento eu não queria. Aí, vamos chegar na parte da bicicleta. Eu já estava melhorzinho, né? Então eu já podia me dar o luxo de pegar a esposa e meu filho e ir até o centro para tomar uma cervejinha, né, meu? Pô, né? Uma vez ou outra, né? E eu gosto de uma cervejinha, sabe? E a esposa também. Aí estamos lá, né? Só que eu falei para vocês que eu não tinha uma bicicleta, não tinha um carro, não tinha nada, né? E para eu me locomover da casinha que eu estava, né? Até o centro, pô, é uma pernada, meu. É uma pernada, hein? Só de pensar de ir, você desanima, né? Aí, o que eu fazia? Eu falava com um colega que eu fazia os bicos junto com ele. Ele é pedreiro e na época eu servia de servente para ele, né?
uma pessoa muito boa. Aliás, a mesma pessoa que me alugava a casinha lá, né? Aí, ele pegava, ele tinha não, deve ter ainda, não sei. Ele é uma bicicleta enorme, parece uma Monarch, sabe? Sabe essa bicicleta antiga, né? Ele me emprestava a bicicleta dele, aí eu pegava meu filho, colocava no cano, a esposa ia na garupa e nós colocávamos a nossa melhor roupa e íamos para a cidade, né? E a gente ia cedo para lá, para já tá indo para lá mesmo, então a gente aproveitava e passava nas lojas, sabe? Só para, sabe, tipo caroço mesmo, só para olhar e aí as pessoas nos tratavam muito bem. Só que, poxa vida, era uma pernada, rapaz. Era longe, sabe? Aí eu pegava como é que fala? Algo para secar o suor, né? Uma toalhinha, e já me prevenia, né? Aí quando eu colocava meu filho numa coisa e ia embora, né? Pedalava, 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 pedalava. Aí meu filho sempre reclamando, tadinho, porque ele era magrinho, sabe? E aí um dia ele ficava batendo no cano e machucava, né? Doía, ele ficava reclamando e a gente ria, sabe? Aí quando você estava chegando perto do centro, aí tinha uns matinhos lá, sempre tem uns matos, né? Na cidade pequena. Aí eu jogava a bicicleta lá no mato lá escondido, né? E saía, né? Saía assim, pouco, me secava o suor, porque, pô, era uma pedalada, né? Aí chegava assim, entrava na cidade já, né? Todo bonitão, né? Eu, a esposa, tarará. Aí chegava nas lojas. Chegava nas lojas lá. Aí eu sempre gostei de perfumes, então eu sei o nome de alguns, né? Aí eu enchia o saco, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas eu enchia o saco. Eu falava, então, você tem um Carolina Herrera, um 22, você tem um Dolce Gabbana, não sei o que, tarará. Eu falava um monte de. E nunca tinha, sabe? Porque eu fazia assim, ó. Antes de perguntar, eu dava uma sapeada, né? E via os que ela não tinha, né? Aí eu pegava e perguntava, só para encher o saco, né? Aí eu fazia reserva e tal. A gente ia nas lojas, sabe? E as pessoas tratavam a gente porque a gente tava bem vestido, né? A esposa com bolsa de grife. Os caras imaginavam o seguinte, pô, esse cara deve estar com um carrão lascado aí fora, né? Um baita de um carro. Esse cara deve ser um fazendeiro aí das vizinhanças. Então, os caras vinham matando a mulherada, sabe? Assim, que tava atendendo, né? E pegando pelo braço e disputando no tapa. Eu achava engraçado, depois a gente ria demais, né? Porque na verdade, era a nossa diversão. Aí, ao cair da tarde, né? Porque a gente ficava lá rodando, rodando, aí íamos para a praça. A praça onde tem o Lago Maracá. É o lugar mais top lá de Guaíra, né? A lagoa é enorme, né? E tem assim as casas, são casas de donos de usina, é só nego que tem cascaio mesmo, sabe? E é muito legal, tem vários barzinhos, a noite de lá é muito boa, sabe? Assim, dá pra você, nossa, tirar uma onda, bom mesmo. Aí nós ficamos ali, comia um churrasquinho e tal, né? E tomava uma cervejinha, batia um papo, e ali é onde nós planejávamos, sabe, a nossa volta para o Japão. Nós gostávamos muito, do lado da lagoa, tinha é o, era um bar que vendia lanches, né? Era enorme o lanche, sabe, muito bom. E a gente não ia jantar mesmo, já tinha comido uns espetinhos, tomado uma cervejinha, a gente ia lá e fazia mais uma boquinha, né? E ali a gente ficava planejando, sabe o quê? A nossa volta. Porque nós tínhamos papelada para poder fazer dar certo, sabe? Eles pedem foto. Não sei se no tempo de vocês foi assim, mas no meu tempo, na época que eu vim para cá, você tinha que ter, assim, tudo em mãos para poder provar que você está casado por tanto tempo, fotos e, sabe, um monte de coisa. Então nós estávamos organizando, a gente levava essas coisas para lá e ficava, né, colocando nome nas fotos, tio, tia, Didi, Batian, não sei o que, aquelas coisas lá, e para poder dar certo, para poder viabilizar a nossa volta, né?
E, pessoal, olha, foi uma época muito, assim, muito rica na minha vida. Rica em termos de conhecimento, eu sabia, eu tinha plena certeza que eu voltaria para o Japão. Estaria onde estou hoje. E eu digo o seguinte, você tem que deixar, dormir menos agora, você tem que trabalhar mais agora, para se você quer ter uma vida lá na frente, uma vida próspera. É assim que funciona. Eu, olha, minha vida era muito simples em Guaíra, muito simples mesmo. Eu poderia até, sabe, fazer como muitas pessoas fazem, ostentar aquilo que elas não podem ter. Porque as pessoas se preocupam demais em impressionar as pessoas que elas acham que estão se importando com a vida delas. Que acham que elas acham que as pessoas vão falar, não, olha, ela estava com carrão, ela estava com a roupa de grife, ela estava no... Ninguém está nem aí com a sua vida. Nem aí. Agora, se você está ferrado, se você está lascado, aí as pessoas fazem questão de falar, olha, poxa, o Anísio não tá legal, cara. Você viu? Tá, nossa, tá horrível a vida dele e tal. Isso aí é prazeroso para as pessoas, sabe? Mas quando elas veem você muito bem, das duas uma. Ou elas falam que você está roubando, ou elas falam, para ele é fácil. Ele tem pai rico, ele teve oportunidade, eu não tive. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Nós não podemos ficar contando historinhas para nós mesmos. Nós temos que sabe fazer o quê? Arregaçar as mangas e falar, bom, agora chega. Eu quero ter a vida que eu mereço. E você merece ter uma vida próspera, uma vida rica. Rica em todos os sentidos, abundante em todos os sentidos. Saúde, conhecimento, financeira, sabe? Espiritual, mental, tudo tem que ser abundante na sua vida. Eu guardo assim para mim esses acontecimentos que, puxa vida, eu tenho muito mais a contar para vocês, muito mais. Mas em um vídeo só fica difícil. Por isso que eu estou fazendo, sabe, esse Netflix da vida do Anísio, né? Digamos assim. Porque eu quero que vocês entendam que se eu conseguir, vocês conseguem. Olha, se você não mudar agora, nesse momento, sabe, o que você está fazendo para que a sua vida seja próspera, se você não está fazendo nada, nada, zero, você tem que começar a fazer algo. Porque, olha, o tempo passa tão rápido que quando você se der conta, você já não está mais nem em idade de tentar nada. Se bem que não tem idade para tentar ser melhor, né? Mas eu digo assim, se você começa agora, nesse momento que você é mais novo, você tem mais pique, você tem mais ânimo, você tem mais garra, você tem mais sangue no olho. E as pessoas tendem a, quando envelhece, elas ficam mais frágeis, ficam mais sensíveis às derrotas, né? Porque a nossa vida, olha, se eu fosse parar toda vez que eu errei, que eu quebrei, eu não estaria aqui no Japão, eu estaria no Brasil. Lá no Brasil eu já tentava muitas coisas, sabe? Eu tive, ó, tive padaria, pizzaria, tive uma casa noturna, eu tive, que mais, melhor? Eu tive um bocado de coisa lá, sabe? E quebrei, mas eu não desisto. Sabe por que eu não desisto? Porque eu mereço o melhor. Olha, o Pai nos deu inteligência, discernimento, capacidade, o livre-arbítrio, esse mundo maravilhoso para que nós possamos ter tudo que nós queiramos de verdade. Então, eu não desisto nunca, sabe? Eu sei, olha, o homem não pode parar de sonhar. O homem parou de sonhar, acabou. Acabou. Sabe? E se você fala, não, eu vou me aposentar e vou parar. É parar e morrer. A sua mente, ela só é fértil
quando ela está pensativa, ela está em movimento, ela está agitada. Você está criando, você está sonhando, você está colapsando para a sua vida coisas boas. E a sua mente pode ser também o seu fracasso, a sua derrota. Porque você coloca na sua mente aquilo que você quer, sabe? Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa, sabe, que não tem ânimo para nada, você não sonha, você não sonha em ter uma vida próspera, você não sonha em ter o que você realmente merece, se você se conforma com a vida medíocre, mediana que você tem, eu sinto te dizer, meu, mas você não vai deixar legado nenhum. Ninguém vai lembrar de você, sabe? A sua família vai esquecer de você rapidamente quando você se for desse mundo. Porque você não criou nada. Você foi uma pessoa mediana. Então, sabe, é de fácil esquecimento. É a mesma coisa você ser, aqui no Japão, ou em qualquer lugar do mundo, um empregado mediano, um empregado sem qualificação, sem profissão. Você é substituído de uma forma muito fácil e rápida. Sabe por quê? O que você faz, qualquer pessoa que vir do Brasil hoje, dentro de uma semana está fazendo o que você faz dentro de uma fábrica, né? Então, é uma coisa para você pensar. Você tem que fazer algo diferente na sua vida para que você tenha resultados diferentes. É óbvio, né? Isso não tem para onde correr. Olha, pessoal, estou contando aqui a minha história para vocês, porque se eu fosse uma pessoa mediana, eu não estaria aqui onde estou hoje. Eu não estaria falando com você hoje. Sabe por quê? Olha, mesmo em Guaíra, aquela cidade maravilhosa, eu recebi tanta porrada, sabe? E bomba, sabe? Na minha cara, na minha cabeça, que se eu fosse fraco, eu tinha pedido ajuda para meus pais, para meus irmãos, tinha voltado para São Paulo, sabe? Mas eu falei, não, eu vou vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque eu sou filho de pioneirino, sabe? Com Dona Maria, José Moura. E eles me ensinaram a ser homem, sabe? Eu vou vencer. Eu pus isso na minha cabeça. E sabe o que eu pus também na minha cabeça, na minha alma, no meu ser? Que eu posso, sabe? Eu posso, eu realizo, sabe? Eu posso, eu realizo. Nós todos somos centelhas divinas. Isso é óbvio, você sabe disso, mas poucas pessoas entendem que a força que você tem. Olha, uma comparação. Se o elefante soubesse a força que ele tem, você acha que o adestrador conseguiria manter ele preso a um banco, uma banquetinha? Sabe como é que ele consegue fazer isso? Ele pega o elefante quando está bem filhote, né? Desmamou, ainda mamando às vezes. Ele pega e amarra esse elefante a uma árvore. Ele tenta sair e não consegue. Tenta sair. Isso vai anos. Ele fica ali, grande, e não consegue sair. Porque ele puxa e fica, puxa e fica. Aí o que acontece? Quando ele está grandão, enorme, com, sei lá, 40 toneladas às vezes, né? É o que um mamute chega, um mamute não, um elefante africano chega, né? A pesar, às vezes, parece que é até mais, se não me engano. E pega um elefante desse porte, amarra uma corda no pé dele e coloca num banco. Lógico que esse banco está preso, né? Está preso ao solo, né? De alguma forma lá. Mas com uma pressão mais forte, esse elefante arrancaria o banco, arrancaria tudo, com a força que ele tem. Mas como ele puxa e vê que não vem, na mente dele, ele volta no tempo que ele estava atado a uma árvore e não sai.
Então ele não faz força, ele simplesmente consente que aquele banco o prenda. A nossa mente é assim, pessoal. Você traz paradigmas para a sua vida da sua infância. Paradigmas são, assim, coisas que aconteceram na sua vida, né? Que você nem lembra mais, mas elas estão na sua mente. Vou te dar um exemplo. Eu ouvia muito na minha casa que meu pai reclamava muito que estava faltando dinheiro, faltando dinheiro, faltando dinheiro. Isso, sabe? Isso não vai criar prosperidade na vida dos filhos. Sabe por quê? Porque você escutou isso. Eu escutava muito ele falar que é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvores. Os ricos são ricos porque roubam. São paradigmas, sabe? São coisas que, na verdade, o meu pai, ele não sabia outra forma de ganhar dinheiro que não fosse a que ele tinha, né? Ele era um excelente mestre de obras, mas antes disso ele foi um pedreiro, ele foi um servente, e, né? Ele, ele fez o melhor dele, e eu sou muito grato ao meu pai, né? Vocês viram agora mesmo eu bater no peito e falar que sou filho de sionerino, na verdade, porque eu tenho muito orgulho da minha família, né? E só que eu saí de casa para vir para o Japão com sonhos, objetivos, né? E eu não posso esquecer disso, sabe? Eu deixei o amor da minha família lá no Brasil e vim para cá. Agora eu chego aqui, eu vou esquecer de tudo isso. Eu passei toda essa amargura, porque é duro, pessoal. Você deixar a sua família, sua mãe, seu pai no Brasil, vem para outro país, sabe? Você não sabe nem falar a língua. E tudo que você ganha, você gasta, você vai, entra ano, sai ano, você não realiza nada, os sonhos que você trouxe sumiram, não existem mais. Você nem pensa mais neles. Aí eu vou falar de mim. É, eu teve uma época que eu comprava carro, assim, eu ficava trocando de carro, sabe? Nem precisava. Gastei muito dinheiro com isso, desnecessário. Eu poderia ter tido assim uma vida uma vida próspera muito mais cedo, mas eu demorei por duas coisas. Primeiro porque eu trabalhava, fazia muito zangueô e não sabia usar o meu dinheiro, né? Não tinha uma inteligência financeira, não tinha. Isso aí é necessário para você, para mim, para todo mundo. Se você não souber lidar com o seu dinheiro, você acaba sem nada, né? E o dinheiro não leva desaforo para casa, viu? Se você não cuidar dele, ele vai para o bolso de quem cuida, né? E eu cuido muito bem do meu dinheiro. Hoje eu aprendi, né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Traça os seus objetivos, as suas metas, o que você quer realizar. Olha, você lembra por que você veio para o Japão? Eu sei porque eu vim. E olha, e hoje eu estou muito próximo de ter a minha independência financeira aqui. Porque hoje eu sou um profissional numa área onde tem uma escassez de mão de obra muito grande, né? Se você der uma pesquisada aí e olhar meus vídeos, você vai saber do que se trata, né? E eu acho que talvez você até saiba do que se trata. Eu trabalho nas montanhas, né? Nas montanhas do Japão. E através da Kumiai, né? Que é uma cooperativa aqui no Japão e que ela existe no Japão inteiro, né? Esse trabalho, que é o Ringyo, que poucas pessoas conhecem, mas eu tenho a felicidade, né, de estar atuando nessa área, de ser um profissional já há 12 anos, né? E poxa vida, eu te falo o seguinte, isso não aconteceu por acaso, sabe? Eu busquei conhecimento, eu busquei aprender, né? Eu tive a oportunidade de estar nesse trabalho através do meu sogro, sabe? Uma pessoa que eu sempre vou falar, quando eu estiver falando sobre o assunto trabalho, serviço, o meu serviço
eu vou falar dele, porque eu devo muito a esse homem, sabe? Ele não, já não está mais entre nós, o Nelson Mitinobo. Uma pessoa fantástica, sabe? Você adoraria conhecê-lo. É um homem desse tamanhozinho aqui, ó. Mas eu não conheci no Japão um homem maior do que aquele, em termos de conhecimento, de criação, de obstinado mesmo. Um cara, nossa, ele, para a idade dele, ele tinha uma visão de vida. Ele é como se ele fosse um jovem, ele pensava como um jovem, né? Enfim, pessoal, olha, eu estou aqui dividindo com vocês a minha, um pouquinho da minha história. E não acabou não, é que eu não vou ficar estendendo mais esse vídeo, que eu já acho que até passei do meu tempo. Puxa vida, eu gosto de falar sobre isso, é uma coisa que me anima muito, a minha vitória, sabe? Mas vai ter uma terceira parte dessa, terceira aí, acho que vai dar para eu finalizar da minha história. E eu convido você para um próximo vídeo. Um grande abraço.